Bom dia, alunos do oitavo ano. Essa é a nossa aula de inglês. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre past continuous tense, que é um tipo de verbo do passado. É como se estivesse falando em português. Ela estava pagando a conta do condomínio. Para formar essa estrutura do past continuous, a gente precisa usar dois verbos, tá? Que é o verbo to be no passado, que em português é estava, mais o verbo que em português a gente utiliza verbos terminados em ando, endo, indo. Então aqui estava pagando, ok? Então em inglês o verbo to be no passado é was e were, e mais o verbo com ing no passado, que são os verbos que significam em português terminados com ando, endo, indo. Ou seja, em inglês é mais fácil, porque é sempre ing no final do verbo. Então, a estrutura da frase vai ser o sujeito mais o verbo to be no passado, mais o verbo com ing e mais o restante da frase. Por exemplo, aqui a gente tem I was sleeping at 11 p.m. last night. Eu estava dormindo às 11 da noite passada. Então, como eu vou saber quando eu vou usar o was ou o were? A gente precisa lembrar a regrinha do verbo to be no passado. A gente vai usar o was para pessoas que estão no singular. Então, vocês vão usar o was com I, he, she, it. Lembrando que vocês também têm que substituir, né? He, ele, she, ela. E nós vamos usar o were com we, you e they. Então aqui eu também tenho que lembrar da substituição. They pode ser nome de duas ou mais pessoas e o we pode ser eu e mais algumas pessoas. Lembrando que a gente sempre aprende a frase na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a negativa é o wasn't e o weren't, seguindo a mesma regrinha de quando usar was ou were. E a interrogativa é inverter o verbo de lugar com o pronome. Então, vai ficar was I, were you, ok? Então, lá na apostila, na página 231, vocês têm um quadro com o past continuous na afirmativa, negativa e a interrogativa, além de a resposta, tá? Short answers, como responder com sim ou não. Então, agora eu vou explicar para vocês os exercícios. Vocês têm aqui o primeiro exercício que vocês devem fazer de acordo com um diálogo que vocês têm aí anteriormente, tá? Então, vocês vão usar o was ou o wasn't quando a frase começar com uma pessoa. E vocês vão usar o were ou o weren't quando eu tiver na frase mais de uma pessoa. Para saber se a frase é afirmativa ou negativa, vocês precisam ler o diálogo para entender quando usar afirmativa ou negativa. Então, eu vou ler com vocês as frases. Letra A, Josh, uma pessoa só. Então, vocês devem completar com was ou wasn't. Josh estava conversando ou não estava conversando com o professor de inglês. Na letra B, Carlos e Josh, duas pessoas, então eu devo usar were ou weren't. Então, Carlos e Josh estava ou não estava conversando sobre o texto de geografia. Na letra C, novamente Carlos e Josh, então novamente eu vou usar were ou weren't. Não estava conversando ou estava conversando durante a aula de inglês. E na letra D, o exercício de matemática, então é
singular, vocês vão usar o was ou o wasn't. Então, o exercício de matemática estava ou não estava realmente fácil. Este próximo exercício a gente não vai fazer porque é com o verbo to, o present continuous no presente e no passado. E como eu expliquei só sobre o passado, nós vamos fazer atividades só sobre o passado. Próximo exercício, na próxima página, novamente, é completar com o was ou o were, ou o wasn't ou o weren't. Letra A é uma pergunta, então a gente tem que começar com o was ou o were, tá? Então, Kate estava praticando violão? Sim, ela estava. Então, vocês têm que completar com o was ou o wasn't. Na letra B, eles estavam ouvindo música? Então, é plural, é were ou weren't. Não, eles não estavam. Na letra C, estava chovendo de manhã? Singular. Não, não estava. E na letra D, você estava assistindo TV? Lembrando que com a palavra you, eu sempre vou usar were e a resposta é yes, I were, sim, eu estava. Aqui vocês vão criar frases com estes verbos. Vocês podem começar sempre do mesmo jeito se vocês preferirem, por exemplo, com eu, I was. E aí vocês vão pegar o verbo e colocar ing no final deles. E aí vocês podem completar a frase com mais alguma coisa ou simplesmente o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing, ok? Então, I was playing, I was going, I was making, I was listening, ok? Play significa brincar, jogar, vários significados. Go significa ir, make, fazer e listen, ouvir. E o último exercício, que é na página 233, vocês vão passar as frases para a negativa. Então, esse exercício é bem fácil. Onde está escrito o was, vocês vão colocar o wasn't. E onde está escrito o were, vocês vão colocar o weren't, ok? Então, na letra A, Susan was, vai ficar Susan wasn't. E o restante da frase. E assim por diante, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais, bye bye!